Galera, estamos começando mais um podcast do Petas Beer Trip. CC. Galera, Nelito é o meu professor, meu treinador número 1 do Climb. Me apresentou o Climb. Mariana também, né, amor? Me apresentou o Climb e é nosso grande amigo da TG pra vida, presente no Climb. O Tobias é antes da TG, né? Não, já antes. No início. Quando a TG começou foi quando eu comecei a escalar. Quando eu vim pra Ipatinga de volta pelo Tinels. Quem não sabe, galera, a TG é aqui essa meca da escalada do Vale do Aço. Completou esse ano 10 anos. 10 anos de TG, galera. 10 anos de TG, climb e passeios, né, que a gente fazia mais antes, levava a galera para escalar, até cachoeira. Começou com isso, eu lembro que eu comecei a escalar, cara, com você quando a gente foi lá em Vitipó, um show de reggae do Groundation. Pegamos o Juiz de Fora e Beat Blues. E Beat Blues. Aí a gente foi lá, galera, e eu tava fazendo geologia e tava pirando essa onda, né? Aí eu tava escalando. Já tava escalando, eu acho que eu tava morando aqui em Patinga. Aí ele me chamou, cara, vamos escalar. Mas você já tinha TG? Não tinha. Eu acho que depois disso eu fui pro Cipó. Morei lá no Cipó, depois fiquei um ano e meio, em 2013, voltei e abrimos assim, né? Tinha uma paredinha lá que eu treinava lá na minha casa mesmo. Aí começamos a dar aula lá. Dar aula de escalada, esse foi o primeiro curso de escalada. Que legal! A TG abriu, eu e o Tinels. O Tinels eu tinha dado os cursos antes, já era terra de gigantes, mas depois ele saiu daqui do Vale do Aço também. Aí quando a gente voltou e fizemos a sociedade, você combinou com ele de retomar o curso. Isso. Legal. Primeira turma, Sapato furado, dedão pra fora. Sapato furado, tinha pouca sapata, galera. Né, a gente tava começando, velho. Aí na primeira via minha, a sapata era uns 2 números menor. Era uma sapata, acho que era da Adidas, que ela tinha uma regulação. Ela era tipo assim, de 40 a 43. Você abria, tipo aqueles copinhos. Tipo aqueles copinhos. Só que ela tava sem os dedos, meus dedos ficavam pra fora assim, né? Essa é boa, né? Que seu pé incha e você pra fora, eu escalando na raça, porra. Que legal. Não, e quando você pensou em empreender com o Climb assim, velho? Que você falou, mano, vou viver disso, esse é o bichinho que eu mesmo. Eu comecei a escalar, eu tava na faculdade lá em Diamantina. E aí, quando eu comecei, eu sempre tive medo, né, de altura, eu nunca gostei de montanha-russa, nunca agradei dessas coisas assim. Sempre fui de praticar esporte, na maioria das vezes esportes meio que coletivos, né, o basquete, peteca, vôlei, e aí eu meio que competia muito, sempre meio que gostei de praticar esporte para competição, né? E aí quando eu fui lá para Diamantina, eu comecei a ir para o Climb para dar segue para um brother. Ficava até lá falando com uma galera assim, não, vocês são doidos demais, por que vocês fazem esse negócio aí e tal? Mas para mim foi bom porque eu conheci todo o sistema de segurança antes de começar a escalar. Então quando eu comecei a escalar, eu já tinha visto que funcionava mesmo o negócio. Então, você entrou confiando no equipamento. Isso. E aí, como eu gostava muito de esportes e tal, ia escalar, né, cara? É um esporte assim, muito completo, muito... o que eu mais viajava é que eu sentia sensações assim, que eu gostava muito de competição dos outros esportes, escalando ali o meu grau comigo mesmo.
E isso eu acho que uma coisa que me pegou, e também por ter passado a vida inteira com medo de altura e tal, foi uma coisa que destravou a minha mente, né? Então, Virou a chave. virou a chavinha, e lá em Diamantina, eu já falava, como eu fazia educação física, na minha mente, a minha ideia era que eu tinha que levar esse esporte para o máximo de pessoas. Então, assim, lá com 19, 20 anos, assim, eu já tinha essa ideia. Você começou a escalar com Porque você também fazia educação física, né? Fazia 18 anos? 18 anos. Nossa, tem muita Cedo, noção. né? Doido. 18 anos. E na época, na luta danada, né? Os colchonetezinhos, pra escalar as brechas. Aí tinha um brother que tinha os equipamentos. Lá em Jama, né? Lá em James. Aí fiquei em Diamantina 2 anos e meio, voltei pro Vale do Aço, conheci o Léo Madeira aqui e o Paul. Clássico, Léo Madeira! Aí veio a galera, né? O Lelê, Vitinho Slot, o João Queixão, Broinha já escalava, Bro, né? Gilberto. Aqui. Aí essa galera Então já tinha uma comunidade escaladora aqui já. antes do TG. Mas era um movimento devagarzinho. Devagar. Igual o Diamantina era. Porque hoje o Diamantina também tá no movimento, mas Cresceu na era... Diamantina, acho que tinha, pelo menos. Eu Na vivi sua lá, época na minha tinha época mais. tinha mais gente assim. Aí eu vim pra cá, conheci o Léo, ele é né, professor na área de educação física. Hoje ele tá lá em Diamas, né? E ele tinha uma parede em casa, e aí nós fritamos, né? Comecei a escalar aqui. Lá em Santana do Paraíso, eu lembro que na época, se tivesse muito assim, tinha uns sei lá, uns 15 a 20 boulders. Tinha a via do Gilberto lá na principal, lá, com 100 metros. E tinha a Via Europa, né, a esportiva clássica lá do Gilberto, sexto super. A Gilbertinha é do Gilberto? É do Gilberto, ele bateu lá, isso aí deve ter sido lá em 2000, por exemplo. Começou Climb e Patinho. Pra quem não sabe, Santana do Paraíso, contem, né? Um pouquinho de Santana do Paraíso, velho. Pra galera que nunca viu e tá querendo vir. É um setor muito massa, assim, que tem muita água, né? Tem muitos veios de água, assim. E são muitos blocos espalhados com uma parede principal, né? E a principal desce uma cachoeira nela. Hoje lá, né, falo assim, de 2009 até hoje, a gente saiu lá de 20 rotas para hoje ter assim, umas 450 linhas envolvendo boulder, esportiva e as paredes, né? Acho que lá em Santana hoje tem 3 ou 4 vias que dá cume, e mais algumas que está para terminar, e o potencial das paredes inacreditável ainda. Eu acho que hoje lá, para desenvolver mais os boulders e as esportivas, a gente precisa de escaladores mais fortes aqui, porque assim, eu acho que até lá V6, V7 já está até um pouco, né, já tem bastante e tal. Acho que tem muita coisa para abrir, mas eu acho que ainda a gente talvez nem tenha olho para estar achando aí e tal. Tem potencial ainda. Vem pra cá, monstrões! Qual que é o... Ali tem grau, até que grau assim, velho? Ali tem muitos sextos, quintos, sextos, sétimos. Ali de via esportiva, a mais forte com cadena, acredito... 8C. Um 8C, 9A, 9A, não sei se tem 9A com cadena. Tem não, acho que é 8C mesmo. Mas já tem as vias abertas, projetos que com certeza dá mais do que isso aí. E boulder, o maior que já mandaram que é V... Não? V9? Acho que é o Imperador lá, acho que é o V9 lá, da galera do Cabeça, do Bull, eles vieram aí. Numa vinda deles aí, né, eles abriram vários boulders clássicos. Eu lembro que eu ficava vendo os caras escalando. É incrível, né, velho? É incrível. E
A gente mora numa região que é beneficiada para quem quer, né? A gente fala assim, hoje, naquela época, era só lá em Santana, né? Tinha Santana e tinha as vias já longas lá do Ana Moura e tinha o Campo Escola no Bela Vista, que é um benefício que a gente é uma falézinha dinamitada dentro de um bairro aqui, então a gente para o carro, anda 50 metros e escala, então dá para você escalar antes de trabalhar, de 6 às 8, à noite. As viazinhas já foi essas vias aí é desde a época que você começou a escalar? Não, essas vias são antigas também. Essas vias lá do Bela são de 99, 2000. Então, aí quando você veio pra cá, que você conheceu a galera, você escalava lá também? 2009 já, eu escalei muito lá, né? Não, Bela Vista. Em Bela Vista. E aí você começou na pilha de abrir via também? Ou você não abria? Aí abria muito boulder na época. E o do Chelsea cuidava muito. Não tinha os equipamentos para furar, né? Então tinha o Gilberto, tinha a furadeira, que com o tempo a gente começou a pegar e emprestar e furar, né? Mas e aí em 2015 a gente abriu a TG, né? Aí o João TG entrou, o João Bombeiro. E aí a gente comprou uma furadeira. E aí tinha também o João Queixão, já tinha comprado uma furadeira de parceria com o Fernandinho. Eles abriram muitas vias também. Né? Abriram muitas vias, galera. E desde o início eles começaram a abrir as vias, eu estava lá no Cipó ainda. A gente fazia as vaquinhas, ele trampava fora, mandava meio que isso surgiu a meta. Foi mais ou menos nessa época aí. A gente já tinha essa parada de dar vaquinha, mesmo quem não tivesse aqui. Informalmente. Né? Informalmente. E aí depois, em 2013, voltamos, aí abrimos a TG, abrimos a Meva. Aí em 2015 a gente saiu, a TG saiu de onde era na minha casa e abrimos um espaço. Que a TG, gente, era um murinho. A gente vai colocar a foto também. Vou lá, deixa eu olhar. Galera, nós estamos aqui no Boteco do Nael, filho. O cara tá aqui salvando a porçãozinha que ele falou que vai fazer lá pra nós, velho. Galera, Tinael é um professor aqui incrível que me apresentou o Clive, né, amor? Consideração, né? Para quem vive isso como estilo de vida, assim, depois que você passa a adotar a escalada, né? Então, eu ia até falar com ele aqui, que tipo assim, ele falou que quando ele conheceu a escalada, ele tinha vontade de apresentar a escalada para o máximo de pessoas possíveis. E aí, com esse empreendimento da TG, ele abriu espaço para escalada para muita gente. E muita gente começou a escalar em prol disso aqui. Nossa, e aí, galera? Eu tô falando aqui que você falou de apresentar a escalada. É um bolinho de mandioca com gorgonzola e mussarela. Tem que fazer a propaganda da TG, galera. Olha que bolinho maravilhoso. Aqui é feliz, que vem pra cá pra você ver. Vai, é bolinho do Gramps que o Marlon salvou pra nós. Carne, birigutinho, cervejinha. Você quer também bolinho? Você falou de apresentar a escalada para o máximo de pessoas possíveis. E eu acho que, tipo assim, esse é o sentimento de que quando o bichinho do climb pica a gente, né? A gente quer... vou escalar, você tem que viver isso. Nem todo mundo fica igual a gente ficou, né? Apaixonado. Mas muita gente gosta da experiência, vive isso. E com a TG, você teve muita oportunidade de ver gente de todo tipo escalando. Sim. Levar a gente pra rocha, levar a gente pra dentro e ver se formar escaladores, né? Ver a evolução da galera, né? Galera interessando mais, menos. O que incomoda mais as pessoas, por que a galera não continua escalando. Perfil, né? Perfil.
Você já treinou quantas pessoas? Não sei te falar. Vou bater a Quantos mil. está no seu... Como é que é? Vou bater 1.000 pessoas. Não, já tem umas 300. Não, tem mais, né? Tem não? São 300 alunos? E 300 alunos. Com certeza. Não, mas pode ter aluno matriculado, mas tem gente que vem pra um dia, tem gente que vai pra atividade. Tá? Acho que por aí, isso é um número que nunca pensei, não, mas... O que você acha que é o maior desafio? Tipo assim, que você vê nas pessoas. É uma pessoa que veio o primeiro dia, pra ela querer vir o segundo. O que você acha que barra muito? Aí, antes de você responder, aí eu quero saber, o que você acha que é pro iniciante o desafio, o que você acha que é pra quem já pratica e aí de repente para de praticar, e o que você acha que é pro escalador que já é um escalador ele se manter motivado? Sim. Para quem está no início, eu acho que é a própria dificuldade, né? A escalada de início, eu brinco, né? Eu falo que você vai aprender a andar de uma outra forma. Então a gente não aprende a andar já da noite pro dia, né? Então são várias gestos, formas, jeito de você ficar, de se portar, né? Respirar, técnica. Então assim, eu acho que mais a dificuldade. Então assim, a pessoa, eu vejo assim, pessoa que não gosta muito, assim, um perfil de dar mais raça, né? De querer dar gana, então não são pessoas que têm um perfil bom e aí a mão começa a doer, começa a abrir, né? Então, e não é fácil. Eu comparo assim, não falando que pedalar seja fácil e tal, mas é muito mais fácil uma pessoa começar a pedalar em pouco tempo, tá fazendo um giro de 40 km, 50 km, do que uma pessoa iniciar a escalada e começar a escalar em um mês estar, né, escalando na rocha, guiando e tal. Então assim, eu acho que é um esporte difícil para começar. O processo é mais dificultoso. Eu acho, assim, o que eu vejo é que algumas pessoas que já fazem outro esporte têm uma vantagem de ter a consciência corporal. E isso ajuda muito, equilíbrio, né, e tal. Porém, tem o lance da mão doer, o braço doer, você tem os desafios que você tem que dar raça, né? E às vezes o esporte também te traz isso. A altura também é uma altura. Lidar com o psicológico, né? Tem que ter um perfil psicológico meio trabalhado para lidar com a escalada, né, cara? E é bom também, e o que eu acho do psicológico, né, é que ele é muito treinável, né? Então, isso é uma viagem também. E todo esporte meio que precisa do psicológico, né? Claro. Sim, mas eu acho isso que eu ia falar, assim, eu acho que quem veio de outro esporte também acaba já tendo uma bagagem, tipo assim, exemplo, crossfit, eu faço crossfit, então eu sei que eu posso ir mais um pouco, eu não tô no meu limite. Ou eu faço corrida, então você tem o psicológico de estar lá respirando em só mais 1 quilômetro, né? Sim. Sei lá, cada esporte é do seu. Como que você vê assim, velho, um cara que começa a escalar hoje, velho, porra, comprei uma sapata. Como você acha que a trajetória é perfeita do cara, assim, mano? Como que o cara tem que se organizar no treino? Ou cada um é cada um? Como que você imagina, assim, velho? Hoje chega um cara aqui que... Cara, de início, a primeira coisa não é nem fazer a pessoa escalar, né? Ter repertório. Então, de início, é não focar muito na dificuldade de movimento e tal. De início é você aprender a escalar, né? Para baixo, para cima, para o lado, para o outro. Resistência física, né? Resistência do antebraço. Então é mais um volumão, assim. É lógico que você vai ter os desafios durante o treino e tal. E o que eu vejo mais, assim, quem geralmente entra na escalada e quem mais evolui é quem vai escalar na rocha, né? Então é essencial. Vai meio intuitivo, você sente, né? É essencial você viver a escalada no final de semana fora da academia aqui. E eu acho que indo escalar lá você fica mais, né? Tem mais vontade de voltar para o treino, se dedicar mais, né? Agora
E aí vem a planificação de cada treino, aí seguir o perfil de cada atleta. Mas eu acho que o principal é fazer ele ter esse prazer. E isso é engraçado, porque a gente fez uma entrevista lá com o Alex, e aí ele comentou que agora o perfil assim, de muita gente que está na academia dele é de quem escala indoor, quem escala na academia. E a nova geração tem muita gente assim, né? Tem pessoas que nem nunca foram para a rocha e só ficam na academia. Só que eu concordo com você que a rocha é um divisor, assim, né? Mas talvez é uma coisa pessoal, né? E também é um perfil que eu vejo nosso, assim, daqui, que a gente nunca foi ligado a muita competição. Sim, né? Então, verdade, nosso perfil aqui é sempre o perfil de escalada mais em rocha. Então, a gente, hoje com o bar, a gente não consegue fazer esse trabalho tão bem feito assim. Mas antes, a gente tinha aula de escalada em rocha todo final de semana. O aluno tinha que ir para a rocha. A gente incentivava e... Eu acho isso muito legal, porque traz outras vivências. Eu estava conversando com uma menina que a gente conheceu lá em Vitória, a Gabi. Aí ela falou assim, e eu concordo muito, que a escalada é um esporte extremamente completo. Ele consegue trabalhar várias coisas, assim, o equilíbrio, a força, a respiração, a dedicação, o seu mental, mas ele pega um pouco nesse trabalho do ego, que às vezes a gente fica com uma competição interna, Sim. Mas muitos esportes têm a competição externa. E às vezes a gente quer se comparar um com o outro, assim, né? Eu acho que a escalada ainda tem um pouco disso. Só que essa vivência na rocha, de você ir, conviver, ver que um faz, o outro faz, um apoiando o outro, você sair um pouco dessa competição, talvez, aqui do indoor, faz toda a diferença. Eu nunca tive o meu negócio que me atraía muito, eu poderia até ver outra pessoa escalar na via que eu queria, mas o meu problema era sempre comigo, tipo assim, por que eu não consigo fazer? Eu tenho que conseguir fazer, eu tô malhando, né? Sim. Então, você já fez isso um monte de vezes? Chega uma hora que eu vou ter que... Então assim, eu acho que pra mim, eu vi a escalada muito mais pra mim, assim. Nunca tive É muito focado mesmo. Escalada é isso mesmo, né? É muito massa, cara. Fica contra você. E pra quem tá avançado, qual você acha que é a maior dificuldade? Eu acho... De te se manter motivado. Assim. Porque aí, quando você tá escalando... 7º, 8º, pra cima. Eu acho que o que te deixa mais motivado é você... falando no nosso perfil, né? É você viajar o máximo que você conseguir viajar para escalar. Coisas diferentes, né? Escalar rochas diferentes, coisas, né, de diferentes. Que aí você vai ter sempre possibilidades de novas vias, né, para você estar escalando. Em vez de ficar nos setores assim que você talvez já fez uma limpa e fica repetindo, as próximas são muito duras e tal. Então a viagem ela vai te abastecer ali. Eu acho. Só já deu os 30 lá? Falta sim. Então vamos pegar uma cerveja. Tá. Eu acho que uma coisa assim, mas aí é pessoal, né? Eu acho que uma coisa que me motiva muito também é ver novas pessoas escalando. Tipo assim, eu vejo. Igual eu como mulher, quando eu comecei tinha poucas mulheres. Aí a Alex, por exemplo, voltou pra escalar. Aí a Romara voltou. Aí eu tenho também uma companhia feminina. Aí eu ver que um cara das antigas voltou a escalar, sabe? Sim. Ou então eu ver pessoas novas entrando e eu ver essa evolução. Eu acho que isso Tem aí... a parceria. tipo assim, mas isso aí abre um número de possibilidades. Às vezes você fala assim, não, que massa, tal pessoa não conseguia nem mexer. Tipo assim, nem abrir. E como eu já dei aula aqui, né? Tive a oportunidade de dar aula, isso fica mais claro ainda. Que você vê que a evolução é lenta, mas ela existe, assim, em pequenos detalhes. Sim. Isso é muito, eu acho muito massa da escala. Não sei se os outros esportes são assim, porque eu nunca fui numa boa esporte.
Dona Rael, qual foi a montanha? Eu quero saber uma coisa. Qual foi a montanha mais doida, experiência na montanha que você já teve? E qual que é o maior perrengue que você já teve que você se lembra, assim, que te marcou, velho? Agora eu me empolgo. Velho, um perrengue. Puta que pariu, o que eu fazia aqui? O perrengue foi a primeira vez que a gente foi escalar lá no tabuleiro. Com o Mr. Bean, foi eu, o João Queixão, João TG, Animal lá de Sete Lagoas, o Mr. Bean. E na madrugada indo pra lá, a gente pegou chuva a madrugada inteira. Chegamos lá, aí amanheceu, teve fechado, mas sem chuva, o parque fechado. Acredito, né, que eles devem ter deixado a gente entrar só porque tava com o Mr. Bean mesmo, conheci aquilo ali. E aí pegamos a cachoeira do tabuleiro assim, com muita água para atravessar o riacho ali. A gente tinha que içar os equipamentos, atravessar assim. Pra chegar no Claro. Para chegar lá no Claro. Quando a gente parou para tomar um café atrás de uma pedra, assim, antes de entrar para a área do poço ali, o Mr. Bean foi lá para dar uma olhada e falou assim: ó, galera, eu acho que não vai dar para escalar não, mas nós vamos lá no pé da vida, nós vamos. Aí, e ele falou assim: ó, coloca as capas de chuva, e quando a gente entra no poço ali, é tanta água que o bafo da cachoeira é muito grande. Então, assim, realmente, quando a gente entrou assim, a gente não conseguia olhar pra frente, assim, a gente ia andando, pegando chuva de lado, assim, e o início da Hidro no Topo é uma escalaminhadazinha, assim, fácil, mas no dia com chuva tava descendo uma cachoeira aonde a gente passava ali, então foi muito drenante, assim, no início. Era a primeira vez que eu estava indo fazer uma parede tão negativa, né? Não, e lá e com aquele tanto de água caindo. Não, mas mesmo sem água lá é muito grandioso. Eu acho que é uma parada que você chega e você já se sente, né, intimidado. Coloca no seu lugar. Fala que o seu hoje. Então. Aí assim, a gente escalamos. E aí eu lembro que eu, o João TG e Queixão voltamos, o Animal e o Mr. Bean, mesmo com a chuva. No outro dia a gente foi até o platô, passamos a noite. Aí Jumariama, a primeira, depois do platô ainda, e a partir dali a gente desceu e os dois conseguiram fazer cume ainda, depois dessa chuva toda. E aí eu voltei, passou um ano, eu voltei lá, eu, Lute e o Mr. Bean, e a gente fez cume. E é a montanha mais doida que você já fez, né? A montanha mais doida que eu já fiz. Mas aqui no Vale do Aço tem várias empreitadas assim, de perrengue muito legais. Pô, lá no Gilbertinho, lá, eu, o Bro e o João Landinho, meio que terminando a via lá, foi inacreditável. Assim. Isso também, no final, fizemos uma logística horrível. O Gilbertinho, como a gente tinha chance de fazer cume, como a via era do Gilberto lá no ano de 2000, a gente fez cume nela, sei lá, em 2016. Ele quis ir, a gente levou ele, foi o Placa, foi o João TG. Excursão. Eu nem sabia que o Placa foi o João Andinho. O Placa escalava. Aí a galera foi desistindo, aí a logística ficou ruim, porque eu e o Bro chegamos lá em cima, no ponto que a gente tinha que continuar a conquista, só que os equipamentos de conquista ficou lá para baixo. Aí a gente ficou quase 2 horas parado, esperando até o João Landinho. Aí todo mundo abandonou, sobrou. Vira pra mim e falou assim: vamos embora, vamos. Vai ser, o que nós vamos arrumar? Aí eu sobrou, eu só saio daqui por cima dessa montanha. Já mandar aí. E o Bro é de laço, né? Você falou esse então beleza. Aí eu lembro que
conquistei à noite, mais 2 cordadas à noite. Que doido. Aí saímos lá em cima, quando viramos, pegamos um trepa-mata absurdo. Dá aqueles trepamatos. É normal, né? Aí, Que é o grupo da vida. o João Landim tinha deixado a bota dele lá no mochila de alguém. Aí fez o trepamato de chinelo. Tá igual eu com o seu dedo. Ficamos, aí o pessoal não conhece lá, né? Lá você termina as vias, aí tem o trepa-mato, tem um sítio assim que recebe a gente lá e tal. É. E nesse dia, o proprietário lá falou que uma amiga dele ia dormir lá com os filhos dela. Mas avisou que a gente ia chegar e tal. Aí chegamos lá, devia ser umas 9 horas da noite, sem água. Morrendo de Todo fome. Digão. igual um carvoeiro. Todo preto, assim. Entendeu? Deu água pra gente, a gente achei não que conseguia ia nem ser falar, bem né? Era só a garrafinha. Porém, lá, esse lugar que o Nael tá falando é muito massa, porque todas as montanhas, todas as vias tradicionais de Santana chegam num lugar que tem uma casinha e tem uma cachoeira. Então, tipo assim, dá pra você tomar um banho de cachoeira no fim da via e dá pra galera te resgatar de carro, porque tem uma estrada. Fazer um rock and roll. Dá pra fazer um rock and roll, que a gente já fez. Então, tipo assim, é creme de la creme. Escalar, chegar lá em cima, tem um barrilzão Um barrilzão de show. É, não precisa fazer rapel, é chataço, né? É bom. É incrível, é incrível. É isso. Aí, voltando lá pra TG, né? 2015 a gente abriu lá no Betânia. Aí ficamos no Betânia uns 2 anos e meio. Aí fomos pro Horto. Aí abrimos no Horto, Era, ficamos o mais Betânia era menor que esse aqui, era maior. Maior, né? eu acho Acho que que de era área bacana. de escalada era um pouco maior por Tinha causa uma do parede teto, assim, né? talvez. Tinha muito teto lá. Era mais baixo, tanto a do Horto quanto o Betânia. Elas eram mais baixas, mas tinha um teto atravessando. A parede de projeto sempre foi vocês que desenharam, mais ou menos, né? É, Vocês gente. aprenderam a fazer isso? Vocês foram trocando ideia? Eu montei uma pro meu pai, toda de madeira, né? Lá na minha casa, trocando ideia com o Léo. Aí as próximas contratamos um serralheiro falando que mais ou menos o que a gente pedia, e aí ele fala assim, o dia que a gente for montar, só você me falar o ano que você quer, o dia que você quer. E aí sempre foi a gente. E Marconi, né? Marconi serralheiro, a gente de ajudante. Sapecando, pra Tá. desmontar e pra montar. Tá, e Não, mas peraí, você estava contando do Betânia. Você foi É. do Betânia pro outro, Foi tem pro outro. Aí no Horto a gente abriu uma outra paredinha no Cefipa, né, que é um crossfit aqui da mas cidade. do outro foi acontecendo. 3. Não, foi quase 2. Achei que era também. Aí a gente sempre teve, né, essa questão assim pô, a gente tinha que ter um lugar que teria como a galera fazer uma resenha e tal. Reunir. A gente sempre sentiu falta disso na A gente TG. fazia na sua casa lá. A gente fazia nessa casa e, tipo assim, aqui também a galera escala de galera. Não é muito cultura, tipo, vai um ou outro escalar. Geralmente a galera já manda no grupo, vou escalar esse final de semana, todo mundo vai. Aí o Grampola e o Placa meio que conversando comigo e com o João, a gente resolveu abrir um bar, né, continuar com as atividades externas, tem uma lojinha e a academia. E aí desde então foi 2020. Foi Foi na 2019. pandemia, não foi, não? 2019. A pandemia fez foi 3 mesmo. anos. Fez 3 anos que a gente está aqui. É isso mesmo. É porque eu acho que inaugurou em fevereiro de 2020. Inauguramos sim. Foi 17 de janeiro de 2020. E em termos de modelo de negócio, foi melhor, foi o que mais deu certo. Né? Sim. Vender cerveja para escalador é um bom negócio. Assim, porque além disso, a gente conseguiu apresentar o esporte para muito mais gente. Né?
Que vinha pelo bar, que vem pelo bar. Até hoje a galera vem pelo bar, não sei falar em números assim, mas boa parte, não boa parte, né? Gente. Uma parcela se interessa, pelo menos em fazer uma aula experimental, pergunta como é que é, né? E aí a gente acha que a gente, dessa forma aqui, a gente vê até pelos números da própria a associação nossa, né? O aumento de escalador associado hoje no Vale do Aço. A gente deve ter quantas pessoas lá? Quase 50 associados. Era a melhor associação. Boa parte desses associados veio, né? Teve seu início na terra de gigantes, aí a gente aplica a ideia, o cara entende, né? Que furar uma via não é barato, requer equipamento, né? Trampo. Tudo, né? Para abrir a trilha e tal. Então, a galera vai se conscientizando, vai. E a gente vê que os nossos setores também vão aumentando bastante, né? Antes tinha Santana do Paraíso, Bela Vista, tinha uma Namora lá. Agora você já tem Vale Verde, São João do Oriente, Timóteo, Fabri tem. Em vários lugares. Vários lugares. E vários praticantes também, que eu acho que as pessoas têm sido mais assíduas. Houve um tempo que tinha muita gente que era escalador, mas que não estava sempre escalando. Agora a gente tem, né? E aqui no setor é clássico de granito, viu, cara? Aqui, assim, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. E o que eu fico mais de cara, assim, é que já tem esse tanto de via aí aberto, de boulder, e a gente não fez nem cosquinha, né? Se você pegar aí um raio de 50 km do Vale do Aço aí, na região, né, tem muita coisa. Não encostou em nada, praticamente. Tem muita pedra para furar. Muita pedra para escalar. Então, aqui, clássico demais. Você já escalou na Namoro? Já escalei o Namoro. E aí? Não era a minha escalada, assim. Fui há muito tempo atrás, fui uma vez só, não é o tipo de... É um eu até rampão. gosto de escalar parede, mas lá é muito liso, é muita aderência, assim, é muito pé. E me adaptei muito. Eu até gosto, assim, de vias mistas, que tem uma cordada... Você gosta de equilíbrio, né? De aderência e tal. Mas o tempo todo ali na aderência... Cansa o pé, e lá o psicológico é muito difícil, é muito sol. Mas é um classicão daqui da região. É um clássico, a Analisa, se não é ainda, mas já foi durante muitos anos considerada a via mais difícil de aderência do Brasil. Então, todos os lugares que eu ia, eu falava que eu sou de Timóteo, né? Sou de Patinga. Aí eu falava, de onde você é? Eu era de Timóteo. Nossa, eu sou doido pra escalar uma via lá, a galera que gosta da tradicional, né? E antes eu nem sabia que existia, porque ela é pouco escalada, né? É pouquíssimo escalada. É uma escalada bem dura. Diz que tem 8º grau de aderência. Suando frio. Sim, nem imaginava que seria isso. Melhor não, né? Tô de boa. Passa o sexto e sexto de aderência. Já dá uma testada no coração, né? Imagina o 8º. Tem o Bro tomou uma vaca. Lá? Ele me contou. No episódio, o Bro é maluco, né? O Bro é doido. Um fator 2 lá, vacou mais de 10 metros, descolando, né? Descolou do positivo e quando travou lá embaixo, direto na parede. E aí ele teve que ser rebocado. Aí a galera teve que fazer o rapel pra ele, né? Como ele defendeu assim, ele não conseguia segurar, se manter no rapel. O Bro é um clássico do Vale do Aço, né, cara? A gente podia marcar de entrevistar o Bro. Ele gosta de esporte radical. Você vê o cara uma tranquilidade, você não imagina. Uma paz. Cara, mas pra lidar com a adrenalina tem que ter esse controle mental. Essa paz. Eu já vi muito escalador com perfil frito, né? Pilhadão, que também lidar muito bem com
com essa questão psicológica? Eu acredito que não existe receita de bolo para isso, né? Cada pessoa tem. E cada pessoa tem suas vontades. Tem gente que é pilhadaço, tem gente que é muito bom em dinâmico e monteiro, tem gente que é muito bom em equilíbrio, em tequimeira, e tem gente que é muito bom em mental, e, né? Tem gente que é muito forte. Por isso que é legal. Aí nós estamos aí no Vale, ó, 10 anos já, 3 Muito legal, velho. A TG, TG é o nosso, tá no nosso coração e tá na nossa história que a gente escreveu. Gostosa, velho. Não, ela é foda. Eu e a Aninha, galera, nós conhecemos essa parede aqui, ó. Nessa não. Mas assim, né? Simbolicamente. Simbolicamente A aqui. parede, E também, tipo assim, a minha vida mudou depois que eu conheci a TG. Aí ela ficou me pedindo os beta na parede. Mentira, ele deu em cima de mim, todo mundo sabe disso, e ele vai falar essa piadinha que eu dei em cima dele pra sempre. Olha, Ela tá aqui de prova aqui, ó. o videozinho lá. Que vídeo! Como é que chama aquela menina? A Lele. A Lele. Não, a Lele, Essa história a Lele. fica na net. Você vai pagar essa conta, Nós vamos Lele. ficar na net. Não tem nada disso. Você que deu em cima de mim, você sabe. Eu não preciso procurar homem, não, meu filho. Mas isso aí era pra ser, não adianta não. Mas foi aqui, né? Muito casal, né, velho? Muito casal, velho. tem vários. Quantos casal você já juntou aqui? Quantos meninos você foi corresponsável? Velho, pior que tem muito casal mesmo, viu? Não, e tem muitos casos também, você deve ficar orgulhoso. E o Bruno. Não. Tem o Rafa e a Grazi, que eles conheceram numa atividade, eu acho. Tem a... Como é que ela chama? Que andava muito com a Romara. Esqueci o nome dela aqui também. Foi pra BH. Conheceu o namorado através... Não foi diretamente, né? Mas começou a escalar e tal, e conheceu ele. Aí, gente, a TG tem escalada e bar. E não tem. Então aqui não tem jeito. O Lucas também casaram. Casal. Se conheceram no TG de Betânia. Tem muita gente. Então, você quer arrumar um namorado, um amor da sua vida, vem pra TG. Afinidade, né? Cara. Eu acho que é isso também, é o nicho, né? Do que você gosta, você acaba fechando. E antes a gente fazia muitas viagens também, ia lá, quando a gente começou com a parede lá do Betânia, isso em 2015, a gente alugou um sítio lá em Milho Verde, né? Então a gente ia muito para Milho Verde levar a galera. Então, praticamente assim, 2 finais de semana no mês, ou a gente ia, arrumava a van e levava a galera, ou a gente ia com quem quisesse ir. E aí, né, o sítio lá alugado, escalado o dia inteiro, fazia o rockzinho. Então a gente vivia até hoje, né? Você vê que a galera aqui do Vale do Aço é muito unida, assim, a gente... Eu acho isso legal também, que vocês sempre botaram pilha na galera pra ter o movimento. Tipo assim... Se tiver alguém se inspira... por exemplo, muito da minha evolução ou da minha história assim, na escalada, eu posso colocar na conta sua, da TG. Não, de verdade, sem dúvida. Porque, tipo assim... emocionando, mas é verdade, porque tipo assim, vocês sempre botaram pilha, vocês sempre colocaram vários. Seu apelido sensei não é à toa, né? Não, é sério. É tipo assim, hoje meu processo é um pouco diferente, mas tipo assim, naquela época eu achava assim, não, mas será? Aí sabe, não, entra, se não der, não deu, mas sabe, tipo assim, dava vibe, isso faz toda a diferença. E essa parada de viajar, manter na rocha, eu lembro quando eu conheci a TG, eu fui uma vez no Betânia. Fiz uma aula lá. E aí tava fechando porque ia mudar pro outro. E aí eu nem sabia o que era escalada. Eu fui lá, o Igão me mostrou umas agarras, aí ele ficou tipo assim, mais 3. E eu ia, né? Bom, então. Aí adorei. Só que eu tinha horário pra ir embora, fui embora. Aí vocês estavam construindo. E eu me lembro que vocês mandavam
mensagem chamando a galera pra ir pra rocha. Ó, vamos pro Bela Vista à noite. Porque como a academia tava fechando, essa época aí foi pesada. você não queria deixar a galera desanimar. Tem Então que pilhar, né, velho? você fala, tipo assim, não desiste não, nós vamos voltar. Porque, tipo assim, a gente já abriu um negócio que não existia na região, né? Então, E tem que ter culhão pra abrir, né? tipo assim, é difícil ser... O mais difícil num negócio, né, que ser novo, assim, é você conseguir atingir o seu público mesmo. Então, tem as mídias, tem formas de divulgação e tal, mas você chegar no seu real público é muito difícil Desafiador. e é com o tempo. Não tem, hoje, depois que eu olho para trás assim, eu vejo que Então, é o tempo, eu acho que não tem como seja chegar e... Então, assim, Estourar. tinha uma comunidade muito grande, né? E a gente fazendo a mudança. Então, ficamos aí, sei lá, uns 3 meses fechados. A gente trabalhava o dia inteiro na obra e marcava escalada com a galera na rocha à noite pra não deixar a galera ficar 3 meses parado, porque Esfria. a galera vai virar um outro esporte, ó. Aí o cara, né, vou nadar, vou voltar a jogar bola. Então, a ideia nossa era que pelo menos 2 vezes na semana, final de semana, tinha que estar levando a galera pra... E isso faz diferença. Porque, igual eu que não era escaladora, escalei uma vez. Aí eu soube que ia ter escalada na rocha. Aí eu fui, acho que uma vez também à noite. Aí o João Questão foi com alguém. E aí eu ia nos rolês de slack, igual o Grams faz rolê de slack no parque, a galera fazia no Fabriciano. Aí soltou no grupo lá, quem quiser escalar. Eu falei, eu vou, gostei, fui. Aí depois, quando abriu o ETG lá, um monte de gente conhecia, e quando eu fui, tava cheio, conhecia sempre. Esse menino, né? Pô, teve o campeonatinho lá da TG, que teve... Mas eu não fui, não. Eu tava no Rio, né, velho? Pô, mas lá no Cisco com, sei lá... Eu tava, velho. Cisquinho, velho. Eu soube que, tipo, o João ficou apaixonado assim. Ficou entre o Cisco e o Felipe, filho. Eu participei. Ganhou, né, a travessia do Tetão lá. Era só na Que legal, eles vieram, então. E era o root setter do campeonato, era o Mr. Bean. Oh, que legal. Ele veio e... Veio, montou a... Não, velho, o Mister, que Deus Não, tem, eu lembro, é uma lenda. Pra nós Levantando, aqui, os caras as vidas dele lá. aí, a última palestra que ele deu aqui antes da viagem dele. Eu lembro. É. E a gente teve a oportunidade de escalar com ele no Escalar. canal. Ele é o cara mais cabuloso que você já viu escalar? Assim, escalador ao vivo. Escalador mais. Velho, já vi gente ao vivo mais forte, assim, mandar boulders mais fortes. Eu acho que depende de... Subjetivo. O cara, ele era diferenciado psicologicamente, né? De conquista, de dificuldade também, escalava os 10º grau. A real é que ele era um cara inspirador. Eu acho que ele era um cara diferente, assim. Ele, tipo assim, eu acho que ele se conheci... destacava muito mais pelo que ele era do que pela força Sim, dele ali. sim. Ele é um exímio escalador, mas ele é uma pessoa incrível, né? Ele não se resume a ser um bom escalador. Eu também tive essa impressão dele, porque eu conheço ele muito pouco, mas ele é uma pessoa pura vibe. Tabuleiro, que ele é quanto é feito. Vai ficar Não, eu vou lá no platô dele, lá fazer uma saudação pra ele. Esse ano. Mas tipo assim, o bom é que tem muitas histórias dele, ele apoiou muita gente daqui, muita gente falou com ele. Veio aqui algumas vezes. E tem uma via que chama Mr. Máquina, que eu tenho uma foto dele escalando lá com a esposa dele dando sério. Patrícia, não lembro o nome dela. Também não lembro. E tem a via Mr. Amaral no Vale Verde, que a galera abriu depois do que em homenagem. Eu lembro dessa vez que a gente teve a palestra não, mas o campeonatinho lá que ele fez. Velho, a galera escalando assim, V1, V0. Ele, velho, ele dava uma vibe, mano. E a gente não é alucinado no V1 do cara. Porque ele, tipo assim, velho, isso que eu achava doido, porque ele era
muito vago com pouca galera. Verdade, né? É, pô. Mas já vi vários aí ao vivo escalando. Lá em Diamantina, tive oportunidade lá de, sei lá, 2008, assim, eu escalar lá com fontes, novinho, a mandar os V8, 9. É, Os dread lá de Viçosa, os dois irmãos, ia pra Diamantina. O Passos, Rafael Passos, já Ele acompanhei é lá em muito ver ele escalando Diamantina. em Conceição. Diamantina não tinha muita gente escalando, Não. mas era rota, né, de escalador. Lá sempre E teve tem muito bloco lá, né, velho? Ah, não. Não, tem muito potencial Se ainda, né, aqui pô? a gente não fez nem cosquinha, mas Nem se fala. parei ainda. cara, lá é. E você tem a oportunidade de escalar com o Espinho, que é um cara que, Pô, tipo assim. Espinho, a gente começou a escalar junto. E tipo, o Espinho, velho, ele vinha muito na TG aqui. Eu lembro que uma vez dei carona pra ele. Quando ele vinha pra cá, ele falou, né? A época que eu morei em Diamantina, a gente começou literalmente a escalar junto, assim, com o André lá. E aí, fissuramos, né? Escalar, só pensava em escalar, final de semana acampar, Largou a faculdade. larguei tá? faculdade pra escalar. E vi escalando o dia inteiro, todos os dias, praticamente. Aí Ele abriu um foi monte de boca em mim. muito gol em mim. E em Diamantina. E aí foi nessa época que a gente já via, galera ia pra mim de vez em quando, escalava lá, falei, não, potencial gigante, né? Sempre nessa viagem, assim. E olha só, tipo assim, de lá pra cá, milho cresceu. Não só milho, mas escalada cresceu, virou um esporte olímpico. Mas a região é isso, né? Pô, vários escaladores aí Eu do tô até mundo, falando né, isso, já vieram escalar. É uma parada diferente, Milho, né? né? Tem milho. No último festival a gente ficou de cara, Barras. porque a gente conheceu É gente incrível. de Brasília, do Rio Grande do Sul, A gente do Brasil inteiro. do Paraná, de tipo assim, São É. Paulo, gente da França, a gente conheceu a francesa lá, a Ocean. Tem gente do Brasil, tinha gente do Brasil. E o Espinho, como ele era lá de Diamantina, ele sempre andava muito, né, na região ali, e ele fala que tem um lugar lá, depois de Curralim, em meio que Curralim, um pouco pra frente, chama Formação, eu acho. Como é que Extração. Distração. Extração do cachorro. Então, ele fala assim, que lá na região ali é o lugar que tem mais pé, velho. Mas, tipo assim, a galera nem chegou lá. O Léo agora tá lá, o pessoal tá lá, tem gente lá em Curralim morando lá, escalando. Não, lá Mas, tem tipo assim, muito se você potencial. pegar Capivari Curralinho também. até lá em Rio Verde, Tem a gruta do Aqueles- Salitre, pra tem quem a não gruta do conhece. Salitre. Não, lá é Ah, bonito tá. demais. o primeiro lugar que eu escalei na minha vida Eu foi a também, Gruta do eu também. Salitre. Primeira vez que escalei na minha vida, eu vou colocar uma fotinha nesse podcast. Não, e podia, galera, liberar lá. Liberar a gruta do Salitre pra gente. As vias lá. Porque lá é potencial gigante. Pô, e falar nisso, ó. É 30 metros de tem, terra, ô, mais gente, 40 de tem o parede. setor Terra de Gigantes lá em Capivari, Lá em que Capivari. é uns blocão highball, assim, gigantesco, e diz que eles... Que nessa época aí, 2000, quando a gente alugou o sítio lá, a gente, como ia muito pra lá, né, começamos a rodar e achamos lá nesse setor aí uma caverninha lá, e aí tinha vezes que a gente já ia pra ficar lá, já tinha com barraco e tudo, Igual a gente fica na bombinha, ficava nos carros. ficava lá, Tem um boulder que chama Pão com Pelo. vamos com pelos, cachorros juntos, usando tudo no chão. Aquela rotizeira da Aquela viagem. rotizeira. Degrau. Tem que gostar Aí muito. depois de um tempo, né, aí Milho Verde deu um boom. Aí quando eu vi a galera se movimentando assim, eu mandei várias fotos pro Face na época, né, falando vai em tal lugar, vai pra Capivari e tal. Aí eles foram e hoje o setor detectado lá e tal, a galera de gigantes. Tem vários programas, né?
Vai, pô! Dá pra estacionar de frente pra caverninha lá. Nossa, super fácil acesso. É naquele lugar que eu tô falando pra gente. Gente, só uma pausa pra fazer uma propaganda nesse bolo. Licença, não, bom demais. Ganhamos, Ganhamos aqui, ó. Aí esse aí tem um jeito da época também. É mesmo? Não, mas a época vai ser sensacional. Cozinha da TG, a galera. Aí manda bem demais. É que não, Gramos que foi meu tutor da escola de. você também. Nossa, Eu vou fazer entrevista, que ele vai contar essa história. Conta aí então, onde você vê a TG, que é assim, e onde você se vê também, né? Porque claro que você quer que eu gosto da TG, mas a gente quis se entrevistar que a gente está. Então, a TG eu vejo assim, eu vejo ela aqui no Vale do Aço, com essa mesma ideia, né? De academia de escalada, de bar, né? Nessa pegada assim. E eu vejo um diferencial nosso aqui, é meio que o atendimento. Assim, quando a gente queria meio que montar aqui as reuniões nossas, era a gente fala assim, pô, a gente tem que conseguir pegar a atmosfera que a gente vive nos abrigos de montanha que a gente vai, né, aquela ideia ali e botar dentro da cidade aqui diferente. Então, vendo com um canto, onde a frente é verde, né, não tem vizinho em frente. E a gente lida as pessoas aqui de uma forma muito fácil, assim, muito franca, e eu acho que isso é o benefício maior nosso. Assim. Galera que vem, é, tipo fica, assim, fideliza, é como se fosse um ambiente familiar. Uma casa, né? É o que a gente sente na escalada, né? Tipo assim, um cara que às vezes você não conhece muito bem, mas um brother conhece, te indica pra você escalar junto, te recebe na casa dele, te dá uma segue, te dá, né? Divide comida com você, divide água. Aí assim, então eu vejo a TG, ela pode até sair daqui de onde a gente está, né? Vamos crescer, vamos montar uma parede maior e tal. Mas vejo ela aqui no Vale do Aço por causa disso, assim, a gente consegue ter uma atmosfera boa aqui dentro em todos os sentidos, assim. Na hora do treino, na hora que o bar tá acontecendo, na hora que tá lotado. Então a gente consegue manter uma ideia assim. Eu vejo que eu gostaria mais da TG é que a gente voltasse a fazer mais atividades externas, mais viagens, né? Voltar a... Tá rolando. Voltando, Tipo esse assim, ano já é uma proposta nossa. Tem capivaria agora. Tem capivaria isso agora. teve que parar também por causa da pandemia, né? E aí retomar isso é um pouco difícil. A gente se aventurou num lugar que eu nunca tinha, né? O máximo que eu já tinha feito era festa de república lá em Diamantina. Então, mais perto de então lá. até você entender todo o processo, como é que funciona, você dá muito mole, erra demais, né? Aí eu vejo assim que hoje o bar já funciona muito bem e aí dá pra gente começar a focar em coisas que a gente veio largando, né? É um trampo. O Nael é um empresário, mas aqui é uma grande festa de... A gente brinca. Assim, um pouco mais organizado. Exatamente por essa Mas receptividade. tipo, você mano. se sente em casa, você está à vontade. A gente suspeita pra falar, né? Quem não é escalador também sente Também isso. sente isso. Tem uma galera fiel da TG que não é escalador. E às vezes assim, até experimentou escalar. Sim. Mas tipo assim, beleza, vou um dia, vou outro, né?
Tipo o Priorzinho, Não, a tem Bruna. muita gente que frequenta pelo ambiente, né? E a minha ideia, né, é continuar fazendo escaladores aí, talvez de uma outra forma. Atingir a meta dos 1000 escaladores. Isso, cara. E aí eu me vejo daqui a 5 anos na região ali, próximo de Diamantina, Capivari, né? A gente No nosso tem- lote. Lá na roça, galera. Eu tenho que colocar as fotinhas aéreas lá. É, no e lote, no nosso lote lá, eu vejo muito futuro turístico na região ali, né? Explorar a escalada ali e ficar ali entre os dois. E aí cantos. eu me vejo mais assim, até que é um sonho meu, né, de ter uma pousada, então talvez daqui a Sossega. 5 anos eu vou estar mais lá recebendo, dando avalho pra galera lá, Sim. porque indo lá no setor, né, levando a galera, mas Sem a gata lá. sempre nesse batidão aí. Né? Às vezes vão gerenciar os gols e tal. E nunca deixar atingir aqui, né? Então, brinco que o meu sonho de vida é quando eu estiver morando 3 semanas lá e uma aqui. Legal, tipo embarcado. Aí, eu vou- Embarcado. Você fica embarcado, volta e volta pro... aí lá Vale eu do Aço. quero muito escalada esportiva lá, né? Desenvolver as esportivas de lá, que é a escalada que eu mais gosto. Sim, a gente também, né? Então eu quero muito ir pra lá em Três Barras, lá a galera vai vir Não, lá, é a incrível. galera tá. É o Zé. E eu acho que ali, em Capivari, tem vários lugares também que é muito Tem. viável. Passa Sim. de Tem o paredão. lá, já vi várias paredes. Mas Legal. a ideia é essa. Legal. Outra coisa que eu quero perguntar, o Renato pode perguntar depois. Eu brinquei com o Renato que eu quero que todo mundo que a gente entrevistar dê uma indicação de um lugar pra gente ir. Não pra gente, pras pessoas. Tipo assim, um lugar tipo, não, esse lugar eu fui, eu acho que todo mundo deveria conhecer. Bacana. Sabe? Não precisa ser da escalada. Um lugar legal Uhum. que você deve conhecer. Um artista que você deve conhecer e um livro que você acha, tipo assim, te marcou, que você acha legal de ler. O artista pode ser não é artista, é uma pessoa, um ser humano. Tipo assim, eu acho que todo mundo deveria conhecer o Mr. Bean. Mas o Mr. Bean agora não vale porque ele não tá mais entre nós. Mas é tipo isso. Mas não se pressione, Bom, não. então, Pensa, com primeiro calma. é o lugar. Então, um lugar que eu sou assim, fanático, eu não sei se vocês já foram lá, mas quando eu guiava lá no Cipó, eu adorava ir pra lá, sentar lá e ficar Meditando. sentindo paz, muito em paz, assim, no Vale do Travessão. Ai, nunca. Assim, nunca fui também, mas Então vamos, ó, já vamos. não tive uma referência lá. Dá É um pra lugar ir de- pro bate-volta, dá pra ir. Ué, é muito grandioso, né? E é um lugar grandioso e muito único, assim, porque é um divisor de bacias. Nasce 2 riachos lá, o Rio do Peixe, que vem para a Serra dos Alves, e o Rio Bocaina, que vai formar o Rio Cipó lá no final do parque. E o Bocaina é da Bacia do São Francisco e o do Peixe da Bacia do Rio Doce. Então, Que legal. e é um cânion grandioso, assim, e tem as 2 serras, assim, e é uma ponte natural que liga a serra. Dá pra você atravessar de uma serra para outra sem descer até o vale. Que deu tipo um canal. E forma os rios assim, vai para leste, oeste. Não sei se é a bacia do Rio Doce e do São do Francisco. né? A água nasce no mesmo lugar e deságua no mar mais de 1000 quilômetros no Náutico. Que legal. Incrível. É A natureza Travessão é linda, né? Pedro Anjo, que E é muito dava grande, assim, sabe? Você Isso que é senta de. Como é uma pontezona, você vai lá no meio dela assim, senta assim, né? Você tá alto, vendo um cânion gigante. Você se sente muda mesmo. Assim. Tô no topo. Esse é um lugar que eu gosto muito, Legal. muito mesmo. Legal, não conheço. Não conheço. Não, Eu nunca Próximo fui é nem na Lapinha também. um artista. Não, uma pessoa. Um ser. Pessoa.
Não, às vezes você nem conheceu, mas uma pessoa que você admira, que você acha que quem não conhece deve pesquisar sobre, sabe? Pessoa, vivo ou morto. Eu, Vamos que ser eu pago pau demais, é o Bob Marley, né? Aí, ó, quem não conhece o Bob Marley, Aí, né? por gentileza, pesquisar. pessoa, né? Não, Acho mas que vale a pena. É, Tá faz, bom, faz viu? sentido, é. Uma pessoa que eu admiro bastante. E inclusive a música dele. A música dele. E o outro é um livro que me marcou muito. Eu acho que pela época que eu estava vivendo, por tudo que eu estava vivendo, foi na Natureza Selvagem. É? Eu nunca vi o livro, só já vi o filme. O O filme é muito legal. Eu tava com uns 22 Querendo viver isso. anos, assim. E aí eu já tinha tomado pau nas matérias tudo lá em Diamantina. Meus pais já tinham me trouxe pra cá. Falou, ó, vai estudar não? Então eu vou voltar pra cá. Aí só quer saber de escalar, eu voltei, comecei a escalar aqui, aí já comecei a trabalhar, né? E aí acabou. Quer estudar, vai trabalhar. Acabou o sossego. Mas aí eu tive, quando eu tava vindo embora de Diamantina, eu tive uma lesão escalando lá no joelho, um estiramento de ligamento. Você fez E cirurgia? aí fiz cirurgia mais pra frente, mas por outra coisa. Aí voltei e aí comecei a escalar aqui, aí tinha pouca coisa e fiz a limpa, né? Fiz as vias tudo, só quero escalar em outro lugar. Aí tem aí Sobralha aqui, né? Tem as vias lá. Aí fomos pra lá. Aí me machuquei de novo, tive uma fratura aqui de escafoide. Batendo? O Nael, ele é recordista em sofrer lesões. Me machuco bastante. Aí, Brincando. mas é verdade. Mas ele já machucou muito, Nem eu aguento mais. Eu acho que desde que eu te conheço, eu já tive que passar por umas 3. Aquela do dedo assim. Tem uma foto. Essa que você cortou com o facão. O dedinho aqui. Eu acho que essa foi a última. Essa foi a última. Então foi 2. Eu exagerei. Onde que eu tava mesmo? Do Sobralha. Você foi escalar em Sobralha, aí você aí lesionou de novo. Lesionei de novo. Aí meu pai e minha mãe disse, mas né, você vai, não tem jeito, você quer ficar no meio do mato e tal, e tá machucando demais. Terror da mãe. Tô aguentando esse plano de saúde, essa porra. Minha mãe já boleto. perguntou pro médico já. Falou assim, meu doutor, esse meu filho deve ter algum problema, ele deve ser mais frágil que as outras pessoas. Então uma coisa quebra tudo. Aí o médico viu minha mãe e falou assim, isso aí é fácil de resolver, prende ele dentro do quarto. Ele não vai achar. Aí, como é que é mesmo? Onde é que eu tava? Sobralha. Aí você Aí lesionei. Aí o meu pai foi e falou assim, vai fazer um curso de primeiros socorros aí, porque machucando no meio do mato direto, tem pelo menos saber se virar. Aí eu, querendo viajar, se eu vou escolher um curso, meu pai já me deu o curso. Aí vi um curso muito bom, assim, 10 dias de curso. Imersão. Aí eu fui, era um curso da NOS, junto com a Autor de Bom de Brasil. Era o UFOR, Socorrista em Áreas Remotas. 10 dias de imersão, você dormia dentro, assistia aula o dia inteiro, aula teórica. Legal. Era a primeira vez que estava sendo ministrado esse curso em língua portuguesa. E aí, só tinha eu de moleque lá. Eu tinha uns 20 e poucos anos. E as outras galera eram super presidente de associação de camionismo, dono de agência, só a galera foda. E aí eu lá já, e comecei a fazer o curso, doido demais, Imagina o menino vivendo, conhecendo uma galera. Aí conheci o Rodrigo,
que aí ele tinha a Bela Gerais, né? Ele tem, né? A Bela Gerais, que é um receptivo turístico lá do Cipó. E aí, quando eu vim embora, ele, né? A gente fez o curso junto, ele me viu lá e tal, pedi uma carona para ele, que o curso era lá em Campos do Jordão. Eu vim de carona e meio que trocando ideia e tal, ele foi me oferecer um emprego lá no Cipó, mas eu estava no final da faculdade. Aí, para mim articular uma forma de ir, eu tinha um cadete, cheguei a fazer em Patinga, a Serra do Cipó, 13 finais de semana seguidos. Todo final de semana? Todo final de semana eu ia. Caralho. São quantos quilômetros? É muito bom. Eu ia passar por BH para dar carona, né? Ah, tá, que aí ficava mais barato. Dividia, passava por BH, pegava o G10 e ia pro Cipó lá nos 300 watts. Mas só que a 381, só quem vive sabe, é pesado. Saía, eu tinha aula até sexta, 9 da noite. Que isso, eu chegava no Cipó 2h30, 3 horas da manhã. E aí acordava no outro dia. Quando a gente é novo, a gente tem uma animação, né? Já caía no rock lá, no Cipó, guiava no outro dia. Pau quebrado. Sabe o que eu lembrei da Japinha, né? Devagar. Eu nunca vou esquecer disso. Aí, depois que eu formei, aí eu fui de vez, né? O cara me contratou mesmo, ele administrava uma pousada, ajudava tanto na pousada quanto nos roteiros, né? E aí eu conheci muito do negócio turismo, né? Também foi bom que você teve uma bagagem para depois trazer para a DG. Cursos. Na época tinha aquele projeto, era um projeto chamado Bem Receber Copa, que aí pegou 2012, meio que 2013 ali, capacitando a galera do turismo para receber a Copa do Mundo. Então eu fiz vários cursos gratuitos. Legal. Pela agência, né? Que a agência era associada à Beta e o curso era ligado à associação à Beta. O Alex, que a gente entrevistou também, falou a mesma coisa que você, que ele queria viver um pouco do climb, assim, e aí ele foi morar no Cipó. Só que aí eu acho que ele teve experiência diferente da sua, porque você já foi empregado. Sim. E aí você trabalhava fazendo travessia, então você trabalhava muito. Guiava todo. Aí eu fui querendo escalar e não escalei muito pouco lá no Cipó. Não me arrependo, mas também guiava muito, assim. E esse rolê de travessia também você gosta pra caralho, né? Mas lá as travessias mesmo a gente não fazia muito, assim. Fazia os rolês de dia, né? De bate e volta, mas só rolezão, né? Lá é muito lindo. As caminhadas, praticamente lá todas de bate e volta. Bicicleta, caiaque, stand-up, 4x4. Tinha dia que você morria, tinha dia que você me contou uma prova dessa. Tinha dia que você tava. Teve uma vez que a gente foi fazer, aí era uma travessia. A gente foi fazer uma travessia com a galera de bike. E aí eu peguei o primeiro, aí o pessoal meio que contratava o condutor e o carro de apoio. Que tinha que ser um 4x4 para andar lá no alto da serra. Né? E tem que ter bagageiro também para colocar bike, se precisar, né? Aí a gente, no primeiro dia, eu sempre gostei muito mais de andar do que de pedalar. Então eu não treinava muito, né? Pedal. Aí o primeiro dia os caras pedalavam pra caramba. E eu conseguia acompanhar os neguinhos andando lá na frente, eu gritando pro pessoal, ai, direito agora. Eu fiquei tão cansado que quando chegou... E você anda rápido? Não, era bike. Ah tá, mas você foi de bike. Era bike, a galera era neguinho. É isso aí. Como é que é? Era neguinho pro, né? Noiado de bike. De bike. Aí a gente, quando chegou no primeiro lugar que a gente ia passar a noite, eu não consegui jantar. Dormiu. Fui dormir. Aí o senhor acordou a gente, né? A gente tinha que sair cedo. Aí acordamos às 5h30,
Você falou, puta que Não, pariu. aí ele foi e falou, seu Júlio, vocês não comeram nada ontem na janta, olha o tanto de comida que sobrou. Esquentou no fogão a lenha lá comigo, bati 2 pratão de café da manhã. Mas você conseguiu, aí depois desse prato você conseguiu Aí mandar? o segundo dia Não, eu ia ter dor de carro. barriga, com certeza. Você ia pro carro. O segundo dia eu ia pro Ah, carro, tá. eu ia no carro e ia Não, pra aí eu bati a 3. Não, Era velho, bom que dó, demais. velho. Teve uma vez lá que a gente guiou uma galera que ia, é inacreditável, né? Uma galera ia fazer uma propaganda de um carro que aí a gente fez Serra do Cipó, ficou no final de semana guiando a galera e eu nunca imaginei como é que era toda produção, a né? produção, né? Pô, você tá lá no meio do mato, lá no Salão de Pedras, lá em Conceição dentro, galera filmando, chega um caminhão e monta um restaurante lá no Salão de Pedras, rampa pra todo mundo. Que doido. E assim, ficamos 3 dias guiando a galera e fazendo filmagem, não sei o que. Aí depois eu vou ficar sabendo, o carro não vai ser lançado no Brasil. Nem daqui é. Nem daqui é. E ele, tipo assim, ficou 3 dias pra fazer uma propaganda de 30 segundos. 30 segundos? 30 segundos. Caralho, eu nunca imaginava que era assim. Ah, mas é. É muito grande, É né? muita grana, muita gente, maquiagem, vai andando aquele tanto de carro, o ator lá. E demora pra Sumou, caralho a para, edição, meu né? Eu nunca imaginava isso. Hoje eu vi um Instagram da menina, amiga minha, que ela é modelo. Aí ela é modelo fora, acho que ela mora na Argentina, não sei. Aí ela falando isso, que ela viu um vídeo dela, e aí ela fez um comentário sobre o vídeo, e aí quando ela foi ver, ela, ó, sou eu. Aí tipo assim, aí ela falou, vocês acham que é zoeira, né? Porque você não lembra que você gravou? Mas Só que, tipo, ela tem tanto tempo que ela gravou e o negócio foi lançado, tipo assim, sei lá, 3 meses depois, e é muito trabalho, que ela só se tocou que era ela depois de um tempo, num lapso, assim. Eu nunca imaginava isso, que era Não, demorava, ou que era... não vejo lógica, né? Não é que Muita vai gravação. fazer a parada, Parece- nem vai ser Parece lançado. perda de dinheiro e perda de tempo. Faz um Reels aí, pô, faz um Reels aí, velho. De lá pra cá. Essa missão toda pra tem gravar isso aqui. ainda, nem tinha pensado nisso. Que doido. Loucura danada. Não, o Cipó foi um aprendizado. De muitas Fora a coisas. vida do Cipó, é muito boa. A vila muito legal de. Mas você não escalou muito lá? Não escalei. Conseguiu Consegui escalar escalar, alguns mas- dias e tal, mas Algumas vezes. algumas vezes. E você Uma vez morou por quanto mês. tempo lá? Morando quase 1 ano e meio. E Um ano e voltando, meio você escalava tipo uma vez por mês. Uma Uma vez, vez. duas no máximo. Que era sua folga, tipo, você tinha É, folga mas de eu um dia. vim pra cá também, né? Quando eu Ah, tirava tá. a folga, eu tinha que vir pra cá. Tinha minha namorada naquela época, Aham, morava aqui. entendi. Não faço, não. Mas tudo na vida é Cipózinho. feliz. Bom demais. Mas é isso aí, né, Lito? Top. A prosa é essa, né, meu velho? Obrigada por receber a Mano. gente. Você Então, faz um sempre. Nossa. E a gente é amigão e tem um monte de coisa que eu nem sabia. Que legal. Por isso que é bom. Galera, essa é a segunda vez que a gente escuta na ela, hein? É, gente, Falhou, a né? gente fez uma Primeiro fez gravação. mas é porque Mas tem um não, tempão, foi até bom que a gente Sim. fez de piloto. É, ó. Foi o piloto e o Com certeza. microfone não funciona. Essa certo. daqui. Massa Sim. demais. Top, galera. Vida Tchau, longa, próxima. DG. Nós todos. Fica tudo Agora a gente já pode fumar aqui, né? No final, né? Eu vou ter que colocar isso na edição. Eu acho justo você comer um. Pode comer,